Escolha a posição mais cômoda, sentado, estendido, encolhido, deitado, deitado de costas, de lado, de bruços, numa poltrona, num sofá, numa cadeira de balanço, numa espreguiçadeira, num puff, numa rede, se tiver uma, na cama, naturalmente, ou até debaixo das cobertas. Pode também ficar de cabeça para baixo em posição de yoga, com o livro virado, é claro. Estique as pernas, acomode os pés numa almofada, ou talvez em duas, dos braços do sofá, no encosto da poltrona, na mesinha de chá, na escrivaninha, no piano, quem sabe no globo terrestre. Regule a luz, para que ela não lhe canse a vista. Faça isso agora, porque, logo que mergulhar na leitura, não haverá meio de mover-se. Essa frase vem do livro Se um Viajante numa Noite de Inverno, do competitíssimo Italo Galvino, que é um belíssimo escritor com extensa obra literária. O Ítalo nasceu em Cuba, mas foi criado na Itália, onde construiu toda a sua obra. É com esse brilhante estímulo à leitura que iniciamos a 4ª edição do nosso programa Sim para a Literatura. Nessa edição, estamos ofertando para você, nosso telespectador, dica de leitura, dica de livro e as nossas entrevistas. Como sempre fazemos nas edições, compartilhamos com você alguns depoimentos de leitores de várias partes do Brasil, que demonstram o significado e a importância da leitura para a sua vida. O primeiro depoimento, o prazer da leitura é o que podemos experimentar de mais belo. É a fonte do conhecimento e de toda a arte e ciência verdadeiras. Através da leitura, consegui vencer vários obstáculos. O ato de ler é tão criador quanto de escrever é interpretativo. É uma maneira de lermos o que vivemos, o que procuramos, o que sonhamos. Esse depoimento é de Rita de Cássia, ela é historiadora em São Paulo. Segundo depoimento dessa edição, ler nos leva a outros mundos. É da Vilma Cédio Maia, de Serra dos Aimorés, no interior de Minas. Terceiro depoimento, acho importante a preservação do patrimônio como forma de manter intacta a memória e a dimensão simbólica e identitária de um povo. Não há povo sem memória, não há povo sem história. Esse depoimento é do escritor capixaba Anaximandro Amorim. Ele é membro da Academia Espírito Santense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. O quarto e último depoimento dessa edição, o título de patrimônio histórico conferido a um bem móvel, imóvel ou natural que possua grande valor para um povo ou nação. É por si só carregado de significado. Além disso, um patrimônio histórico possibilita-nos enxergar o nosso passado e mantê-lo para que as futuras gerações também possam compreender suas origens. Esses fatos, além de outros, são suficientes para justificar plenamente o envolvimento de todos em sua valorização e preservação. Esse depoimento é do Pedro J. Nunes, que é um escritor capixaba muito conhecido, membro da Academia Espírito Santense de Letras e membro do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. O Pedro mora em Vitória. Nessa 4ª edição do programa Sim para a Literatura, temos o prestígio de receber Getúlio Neves, que é juiz de direito, escritor e presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. E também, com grande satisfação, recebemos nessa edição a Dona Arlene, que é escritora, professora e membro da Serliges, que é a seccional do Instituto Histórico e Geográfico aqui do Espírito Santo. Vamos conversar com os dois sobre a importância do patrimônio histórico, que comemorou data em 7 de agosto, em 17 de agosto. Assista agora a nossa dica de leitura. Voltamos daqui a pouco. Coloque em prática algumas medidas para você adquirir o hábito da leitura. Primeiro, procure ler textos, revistas e livros a respeito de temas do seu interesse. Você se sentirá estimulado a ler mais. A partir daí, procure diversificar suas fontes de leitura para aumentar o seu repertório. Segunda dica, carregue sempre livros e revistas com você. Aproveite o tempo livre para ler, no intervalo do almoço, no consultório médico, na fila dos bancos e no ônibus, e em outros momentos que você percebe que não tem o que fazer. Terceira dica, estabeleça um horário durante o dia ou à noite para ler. Essa prática passa a fazer parte do seu dia a dia. Nesses momentos, deixe de lado o celular, não acesse as redes sociais e tente se desligar do mundo lá fora. Esse momento é seu momento de leitura. Quarta e última dica dessa edição, evite ler deitado na cama ou em outros locais que possam provocar o excesso de relaxamento. A possibilidade do sono aparecer é muito grande. Deixe o livro fazer parte da sua vida.
Nessa semana que estamos comemorando o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, em 17 de agosto, temos o prazer de receber no nosso programa Sim para a Literatura, Getúlio Neves. Ele é juiz de direito, escritor e presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Getúlio, agradeço a sua presença aqui, né, a disponibilidade de você sair de Vitória e vir aqui nos atender no programa Sim para a Literatura. Um prazer. Getúlio, essa semana nós comemoramos em 17 de agosto, como nós dissemos, o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, e você é presidente do Instituto aqui no Estado. É importante estudar história? É importante estudar o patrimônio histórico? E por que, Getúlio? Claro que sim. Eu acho que, agradecer aí o convite, eu acho que sim. O patrimônio histórico, a gente pode incluir várias coisas aí dentro, a história, as tradições e as próprias realizações materiais. Isso é a identidade do povo, né? Isso é a pessoa saber de onde vem, por que que veio, por que que está aqui. Eu acho que isso eleva a autoestima, e com a autoestima elevada a gente trabalha melhor, a gente vive melhor. Eu acho que é de fundamental importância. É fundamental que as novas gerações conheçam a história do Espírito Santo? Claro que sim. Essa meninada nova que está aí? Sim, eu vejo um interesse muito grande, eu vejo uma demanda sobre isso, até de pessoas que vêm de fora. O Espírito Santo hoje é um polo que atrai pessoas de fora, pelo seu desenvolvimento, negócios, etc. E a pessoa tem curiosidade de saber. Aqui em Linhares, por exemplo, nós temos um fato que é de grande até repercussão, vamos dizer, que é a visita do imperador Dom Pedro II. Imperador. Então, o resto do país tem interesse em saber disso. O imperador esteve lá no Rio Doce, na ilha, etc. e tal. Isso tem que ser resgatado, não só para a gente, mas para todo o país. A história tem que ser jogada para que as pessoas a conheçam. Eu acho isso. Entender o passado, o que aconteceu no passado, conhecer a história, contribui para que a gente possa entender o que está no presente. E a partir daí que a gente possa, inclusive, programar o futuro. É isso, Getúlio? É isso. É exatamente isso. E você sabe, eu vejo, às vezes as pessoas não alcançam muito bem. Você vê que a gente está falando aqui de identidade, de coisas assim imateriais, mas você pense bem, professor, o imperador esteve em Linhares. Isso pode gerar turismo. E as pessoas podem vir aqui para ver o que ele fez. É um exemplo muito localizado que eu estou dando. Eu sei. Mas isso pode ter importância prática. Faz lá, não sei, um restaurante no lugar onde o imperador almoçou, a pessoa vem. Existe esse tipo de turismo. Em outros lugares, na Europa, por exemplo, isso é explorado ao máximo. Por que não a gente tentar fazer? Mas para eu saber onde o imperador foi, eu tenho que estudar, eu tenho que ver os registros, eu tenho que saber o que ele veio fazer aqui, qual era o seu propósito, etc. Então eu acho que só tem vantagens. E essas vantagens, como eu digo, não são só do campo imaterial. Elas podem gerar vantagens e resultados concretos, práticos. Sim, acho que sim. Nós temos aqui em Linhares, eu tenho feito essa pesquisa, um acervo bastante significativo de livros sobre a história de Linhares, sobre os valores históricos do município. Que atividade que o Instituto Histórico do Espírito Santo, que você preside, tem desenvolvido nesse sentido? Tem alguma ação de aproximação com os municípios? Como é que está funcionando? Temos. O Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo está fazendo 100 anos de fundação agora. Em 2016? 2016. Fizemos, comemoramos condignamente em junho, no mês de junho, mas nós temos uma política de incentivar a criação de núcleos do Instituto Histórico no interior, nos municípios que não sejam Vitória, com toda a autonomia funcional, financeira, etc. A exemplo da Serliges aqui. A exemplo da Serliges, né, que é bastante antiga. Nós temos alguns outros municípios em que isso foi criado e funciona, e alguns municípios em que foi criado e não funciona. Mas a gente está sempre à disposição para essa troca de ideias, para essa troca de experiências, porque é uma coisa que a gente faz na base do voluntariado. Essa é a verdade. Então, eu acho que as experiências de cada um, elas se somam. E essa troca, esse intercâmbio é muito importante. O Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo
é aberto a essas pessoas que, não só pesquisadores, alunos, etc., mas também as pessoas que se envolvem nesse tipo de atividade em todos os recantos do Espírito Santo. Nós temos interesse que o pesquisador local levante a sua história, levante as suas tradições, a sua cultura de uma maneira geral, porque para a gente tentar formar um grande mosaico do Espírito Santo. É muito mais fácil o pesquisador que mora em Linhares, vive aqui, conhece aqui, fazer um trabalho do que alguém que está em Vitória, ou que está em Cachoeira do Itapemirim, etc. Então, nesse sentido, é que quem a gente mora aqui incentiva. Está muito mais próximo do Perfeito, da conhece realidade. tudo, Exatamente. já ouviu falar, né? Então, vai atrás, sabe quais são os caminhos para se atingir aquilo. Getúlio, para a gente finalizar esse encontro, já quero agradecer, né, pela oportunidade que você nos deu de fazer essa entrevista com você. Tem vários países que a gente verifica aí que, de certa forma, vivem da história, né? Vivem do turismo e muito do turismo voltado para a história, que, de certa forma, tem a ver com o que você comentou anteriormente. Quando você pesquisa o Espírito Santo, quais as regiões que pode ter um destaque maior com relação ao patrimônio histórico? Quais as regiões do estado? Nós temos aqui o nosso desenvolvimento é muito interessante. Nós somos um estado de colonização muito antiga, 1535, então eu tenho determinadas conjunturas, etc., o mesmo patrimônio, as igrejas jesuíticas, etc. e tal, isso tem um incentivo muito grande. Depois nós tivemos a imigração. Então nós temos aí um interesse muito grande na imigração alemã, na imigração italiana. Isso também é um chamariz, inclusive, não só cultural, mas de turismo. A gente vê como esses municípios exploram isso aí, exploram no sentido de turismo, né, a região serrana, etc., com festivais, etc. E nós temos aqui, por exemplo, para o norte também, uma história bastante tardia de ocupação, onde nós tivemos problemas até de divisas estaduais. Linhares tem uma ocupação peculiar com a exploração do cacau, que remete à Bahia, etc. e tal. Então, de uma maneira geral, eu vejo que todas as regiões do Espírito Santo têm interesse. Isso deve ser levantado e trabalhado, pesquisado, levantado no sentido de pesquisado, trabalhado, porque esse interesse existe, é latente, e se você conseguir colocar isso aí, você vai ter um retorno muito bom. Ok. Getúlio, eu agradeço por você ter vindo participar dessa entrevista no programa Sim para a Literatura. Nós encerramos o bloco dessa edição com o Getúlio Neves, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Mande informações para nós, mande dicas, simparaliteratura@gmail.com. Nossa dica de livro dessa edição. Padre Antônio Vieira diz que o livro é um mundo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive. Essa frase está em destaque no livro Leituras, Crônicas do Prazer de Ler, do leitor apaixonado e escritor Caco Appel. Ele é catarinense de nascença, estudou em Porto Alegre e residiu no Rio de Janeiro. Ao abraçar o projeto literário, escolheu Vitória para morar e publicar seu primeiro livro, Leituras, Crônicas do Prazer de Ler. É um conjunto de resenhas de livros feitas pelo leitor e escritor Caco Appel em forma de crônicas. O autor, que faz um passeio por escritores nacionais e estrangeiros, prestigia principalmente escritores capixabas. Trata-se de um referencial para leitores que estão buscando referências de leitura e também para leitores que já têm uma boa prática de leitura. Permita que os livros façam parte da sua vida. Estamos de volta nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. E temos a presença hoje da professora Arlene, aqui de Linhares. E nós vamos conversar um pouco. Dona Arlene, além de professora, da seccional do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, que é a Serlis, aqui de Linhares. Nós vamos conversar um pouco sobre a importância do patrimônio histórico, né, inclusive para as novas gerações. E dia 22 agora de agosto comemora o aniversário de Linhares. E Dona Arlene sabe muito da história de Linhares, inclusive pela via de livros que foram escritos por escritores de Linhares sobre a história do município.
Dona Arlene, seja bem-vinda ao nosso programa Sim para a Literatura. Eu vou direto, né? Qual a importância de se estudar o patrimônio histórico, Dona Arlene? Vamos ver. O que é patrimônio? Patrimônios são bens. Bens, riqueza. Patrimônio é riqueza. Só que é uma riqueza diferente. Primeiro, porque ela é democrática. Você pode se apossar, e infindável. Você se apossa, eu me aposso, ela não acaba. O patrimônio histórico de Linhares é belíssimo, além de ser rico, é belíssimo, porque Linhares era um lugar isolado, isolado pelo Rio Doce. Então, quem fez Linhares teve que trabalhar muito. E a história destas pessoas que constituem o patrimônio estão nos livros democraticamente ao alcance de todos. É preciso que todos tenham acesso à história, é isso que a senhora está dizendo? Todos tenham acesso à história, porque você só ama o que você conhece. E é preciso que conheça Linhares, não só a juventude. Todos os docentes de Linhares, professores, todos os administradores de Linhares, sejam da via educacional, seja de outras vias, precisam conhecer o que já foi feito por Linhares. É democrático, mas foi trabalhado antes. E precisa ser cuidado, né, Dona Arlene? Você só... Que é o que a Serliges faz hoje aqui, né? A Serliges e muitos outros linharenses que não pertencem a Serliges. Linhares sobrevive porque há pessoas, como os griots. Na África, como que era? Os griots contavam a história. Eles eram mais importantes do que os chefes políticos. Porque quem conhece a história respeita o local de onde essa história foi gerada. Conhecer a história, conhecer o patrimônio histórico é importante para o resgate, aí nós trazemos esse patrimônio para o presente. É isso? E você pode planejar ações para o futuro. Isso. É por isso que é importante incluir as novas gerações também. Também. As novas gerações e as gerações dirigentes. Porque veio um príncipe aqui em Linhares e o livro dele está nas bibliotecas do mundo, talvez mais conhecidos no mundo do que aqui em Linhares. O príncipe Maximiliano, ele diz que Linhares seria um dos locais mais visitados do Brasil. Ele falou isso por volta de 1818, 1819. E isso ainda não se concretizou, porque ele foi embora. Se ele tivesse ficado aqui, talvez fosse. A senhora tem uma participação importante na Serliges, nas atividades da Serliges. Eu verifiquei essa semana, eu fui à Serliges, as professoras estão levando grupos de estudantes para a Serliges para conhecer a história de Linhares. Como é que tem sido essa experiência para a senhora? Interagir com essa meninada nova. Eles gostam. Eles gostam muito. E eles não fazem, não praticam mais, porque não são motivados a ir. Não tem incentivo com mais frequência. Mas quando nós estamos falando, eles se encantam. Eu falei com um menininho recentemente, aquele dia que nós nos encontramos. Você está pisando talvez em cima do esqueleto de um botocudo. Ele pulou no meio-fio e disse... Fez uma brincadeira, né? Não, eu fiz uma brincadeira com ele. Ele disse, tia, aqui está enterrado o botocudo. Ele nunca mais vai se esquecer de que havia um cemitério ali na praça. Né? É assim que vai. Porque eles eram pequenos, nós não podíamos levar para uma palestra. Sobre a história de Linhares, Dona Arlene, a senhora quer destacar alguns escritores, alguns livros? Olha, os livros são conhecidos de todos. Este do Dr. Lastênio Calmon Júnior, que é um livro assim encantador,
e esse da professora Maria Lúcia Grossi Corrêa Zunti, que é um livro objetivo. Quem conhecer as lutas de Linhares, para que Linhares hoje estivesse neste patamar, ama Linhares. Está quase tudo aqui. Este livro há em todas as escolas. Inclusive fonte de pesquisa para muita gente, não é isso? Isso, mas está em todas as escolas. O professor Antônio Bezerra Neto entregou em todas as escolas. E há muitos exemplares. Acesso livre para toda a população. Livre para toda a população. E esse aqui também, e ainda está à venda, né? Mas, da professora Zunti. Da professora Zunti. Falta de registro não é. Eu acho que é falta de costume também, né? Falta de costume, de valorizar um patrimônio. Patrimônios são bens, e bens conseguidos, adquiridos, trabalhados por alguém. É bom que se conheça o que veio antes de nós. Quando nós estimulamos o ato da leitura, dona Arlene, nós estamos estimulando também a leitura da história. Com certeza. Posso afirmar isso? Pode afirmar isso. E o hábito da leitura deve partir do professor. Professor leitor provoca é um formador aluno, de opinião. Leitor. Né? Exatamente. Pela conversa, por tudo. Que agora, se o professor não for leitor e os pais não forem leitores, nem o patrimônio fica jogado. Se perde por aí. Se perde. É como existem herdeiros e heranceiros. Herdeiros são aqueles que pegam o patrimônio e trabalham o patrimônio. E cuidam do patrimônio. Cuidam. E os heranceiros são aqueles que largam o patrimônio para trás e ele se perde e não é administrado. Ótimo. Dona Arlene, agradecer a senhora por vir ao programa Sim para a Literatura, falar da importância do patrimônio histórico, né, e falar um pouco da história de Linhares, que é traduzida através de livros. Nós estamos encerrando essa edição do programa Sim para a Literatura. Nós tivemos hoje aqui a presença do Getúlio Neves, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, e a professora Arlene, que é aqui da Serliges, uma professora com 52 anos de experiência, né, dona Arlene? Conhece muito da história de Linhares. Entre em contato com o programa Sim para a Literatura através do e-mail simparaliteratura@gmail. Mande informações para nós sobre ações, projetos de incentivo à leitura aqui em Linhares, na região, ou em qualquer outro município do Espírito Santo, para que a gente possa divulgar, para que a gente possa disseminar a ideia da importância da leitura. Muito obrigado.